Bom dia! Vamos à leitura e reflexão das senhas diárias para o dia de hoje, dia 18 de novembro de 2022, uma sexta-feira. O primeiro versículo vem do livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. O livro de Gênesis tem duas partes. Esse capítulo 12, versículo 1, abre a segunda parte. Se vocês lerem ele inteiro, vocês vão perceber. E lá diz, Gênesis 12, 1, o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Então, sair de casa, sair da terra conhecida, da terra que ele já morava, com sua família, com seu clã, família grande, né? Abraão, casa do teu pai, o clã, e vai para a terra que te mostrarei. Então, Abraão botou a mochila nas costas e foi para outro lugar. Isso é interessante, né? Tem que ter coragem para fazer isso. É que nem sair de um país e ir para outro país. E agora o título que eu dou para senhas diárias de hoje, a reflexão para senhas diárias de hoje, que eu vou relacionar com as outras leituras. Deus Javé nos dê coragem e força, como deu para Abraão, para a cada dia fazer e promover o que é justo e bom. Porque ainda não estamos numa realidade totalmente justa e boa, né? Temos que ir atrás. Sair, às vezes, do nosso conforto. E a segunda leitura vem do livro dos Hebreus, capítulo 6, versículo 12. Não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela paciência, como Abraão, pela fé, mas ele também teve que caminhar, teve uma paciência, teve que ter um tempo para herdar as promessas. Nova terra, um novo povo, uma nova maneira de viver. Você vai abrir, de certa maneira, um povo novo que vai carregar essa promessa de uma terra abundante, de bênçãos, de justiça. Era para isso que era para ser o povo de Abraão, né? Ele teve coragem e foi à luta, de uma maneira paciente. Promover o que é justo e bom, não o que é mal. E a oração escrita por Zitze de Vries. Nas pegadas de Abraão, nós te encontramos e nele também nos sabemos abençoados. Abre nossos ouvidos à voz que o chamou Abraão, que essa voz também nos chame, e guia nossos pés em seu caminho. No caminho dessa terra abençoada, nova e boa. A primeira leitura vem do livro dos Hebreus, Novo Testamento, né? Hebreus capítulo 13, versículos 16 a 21. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Fazer uma observação sobre isso.
Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Quem são esses líderes? Os que lideram o mal, os que lideram para o mal, os que lideram pelo mal? Não. Esses vocês têm que resistir, porque vocês têm que fazer o bem. Não é verdade? Obedeçam aos bons líderes, aos que seguem o bem e a justiça, o amor. Continua Hebreus: orem por nós, estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. O que é viver seguindo Jesus, de maneira a honrar Jesus? Particularmente, segue Hebreus, particularmente recomendo-lhes que orem para que eu lhes seja restituído em breve, porque ele está afastado da comunidade, ele está em outro lugar. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, que está afastado é o Paulo, tá? Escreve isso aqui. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos a Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em tudo, em todo bem, os aperfeiçoe em todo bem, para fazerem a vontade dele. Então não dá para seguir líder que segue, que lidera com ganância, com violência, com opressão. E opera em nós o que lhe é agradável a Deus, Deus Javé, Jesus, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Ao único a quem seja a glória. Na reflexão que eu vou fazer depois do dia de hoje, chamado Iluminações, eu vou falar sobre Dietrich Bonhoeffer. Era um cristão luterano que lá na Alemanha nazista optou não seguir o líder Adolf Hitler. Muito pelo contrário. Se quiserem, vejam depois o programinha gravado, que eu vou gravar hoje, Iluminações. A segunda leitura vem do livro do Apocalipse, já começando a terminar o livro, tá? Apocalipse capítulo 22, último capítulo, versículos 6 a 15. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. Vejam nas minhas outras reflexões, eu interpreto lá o que são essas palavras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos quem? Profetas. Profetas são os que anunciam a justiça e denunciam a injustiça. O anjo dos espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Não no sentido de que isso é uma evidência, tá? Mas a justiça de Deus julgando a injustiça dos gananciosos, violentos, que exploram, oprimem, que pregam ódio. Eis que venho em breve, continua o Apocalipse. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Eu sou um servo como você e seus irmãos, os profetas. O profeta não é vidente, tá? É diferente.
Profeta e vidente são duas coisas diferentes. Isso eu tenho uma aula sobre isso. E como os que guardam as palavras deste livro, adore a Deus. Então me disse o anjo, não cele as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Mas continue injusto a praticar injustiças. Continue imundo na sua imundície. Continue o justo a praticar a justiça. Justiças e justiças. Justiça e justiças. Continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. Eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez e com o que faz. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes. Ou como dizia o Lutero, que lava a sua alma com a água do batismo a cada dia, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Esses que praticam a justiça e amam a Deus, fazem o bem, o justo. Fora ficam os cães, os que praticam magia, os que cometem imoralidades, assassinatos, idolatrias e todos os que amam e praticam a mentira. Para cuidar, não praticar a mentira, quando se lê a Bíblia, a gente tem que ler ela com seriedade, tá? Não ficar dizendo o que a gente acha assim de primeira, não. Porque a Bíblia está muito bem, com o pé muito bem firme na vontade de Deus, que é amor, justiça, paz e alegria. E ela não pode ser usada para fazer o contrário, mas às vezes pode ser. Cuidado, né? Cuidado. Pratiquemos a justiça, o bem justo. Um bom dia.